Olá, eu sou a Priscila Salsani, psicóloga clínica, trabalho através do olhar da psicologia analítica, ou junguiana, como ela é mais conhecida, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o que é terapia, né? E em que momento eu devo procurar essa ajuda profissional para a minha vida. E além disso, como que a psicologia analítica, ela percebe esse processo e como que ela pode contribuir para o meu desenvolvimento. Então, o que é a terapia? Eu costumo contar para os meus pacientes, quando eles chegam aqui numa primeira sessão, que a terapia, antes de mais nada, é um lugar para que você seja acolhido dentro de quem você é, da maneira como você se expressa, sem um julgamento. Então, o meu papel como profissional e de qualquer outro psicólogo não é de julgar as ações do paciente, tampouco de dar dicas, respostas sobre a maneira como ele vai agir ou o que ele deve sentir, né? Na verdade, a terapia, eu costumo dizer que é um trabalho em conjunto. É psicólogo e paciente juntos, conversando e dialogando para encontrar um caminho onde o paciente vá se conhecer melhor, para que ele comece a trilhar esse caminho do autoconhecimento. Então, quando a gente começa a conversar sobre o que o paciente sente, o que ele pensa, sobre a história de vida, a pessoa ela começa a refletir sobre a forma como ela age, como ela se relaciona, né? Como estão essas relações que eu estabeleço na minha vida? Como estão os meus pensamentos e o que eu sinto dentro dessa dinâmica? Quando eu me permito esse mergulho mais profundo em mim mesmo, trilhar esse caminho de autoconhecimento, eu me dou a oportunidade de entender melhor a minha maneira de pensar, de agir, minhas emoções, as escolhas que eu tenho feito para a minha vida. E quando eu dou esse passo de mergulhar mais profundo em mim mesmo, eu começo a ter a possibilidade de adquirir ferramentas para que eu possa fazer escolhas mais conscientes e mais assertivas para a minha vida. Então, quando que eu devo procurar essa ajuda? Há vários momentos que a gente pode estar buscando a ajuda de um psicólogo, né? O simples fato de você querer desenvolver um autoconhecimento já é um motivo. Quando eu tenho sintomas que estão interferindo na minha qualidade de vida, essa ajuda ela é muito necessária. Então, quando eu tenho uma ansiedade, sintomas de depressão, algum trauma que eu posso ter vivido na minha vida, sentimentos de culpa excessivo, inseguranças. Então, são motivos que podem trazer a pessoa aqui para o nosso espaço terapêutico. Outras razões também, quando eu estou passando por uma mudança muito significativa na minha vida, que eu preciso tomar decisões importantes, então a terapia pode te ajudar a organizar esses pensamentos, se conhecer melhor para tomar essas decisões. E como que o psicólogo junguiano, ele contribui para esse processo de autoconhecimento aqui dentro da clínica, né? Então, a ideia é que nós temos aspectos que são conscientes e aspectos que são inconscientes. Então, a gente começa a olhar para esses aspectos inconscientes e dar um pouco de luz para eles. E quando eu começo a entender essas dinâmicas, essas emoções que estão ali mais inconscientes, eu começo a tornar possível uma transformação na maneira como eu me posiciono no mundo e nas minhas relações, né, com as outras pessoas e comigo mesmo. Nesse processo, o psicólogo ajuda o paciente a olhar para a sua história de vida e a ressignificá-la. E quando nós fazemos isso, é claro que a gente vai tocar em algumas feridas, em algumas dores, em alguns aspectos que a gente não tinha tanta consciência. E esse movimento, ele ajuda a gente a permitir uma transformação de como eu me coloco no mundo, né? Então, quando eu olho para todas essas dores, essas feridas, eu começo a entender quem eu sou. O que essa história fala de quem eu sou hoje? E quando eu tomo posse disso, eu começo a entender o que eu posso fazer a partir de agora, o que eu posso trazer de transformação para quem eu posso ser.
Então, o convite da psicologia analítica é esse: um olhar para os nossos aspectos inconscientes, de maneira que a gente se conscientize das nossas dinâmicas, das nossas emoções e de quem nós somos. E dessa maneira que eu possa perceber os meus potenciais e as minhas limitações. E eu possa aceitar quem eu sou verdadeiramente e possa, diante disso, me posicionar de maneira mais assertiva no mundo e nas minhas relações. Então, se você tem vontade de fazer esse mergulho mais profundo, de se conhecer melhor, eu convido você a procurar um profissional da psicologia analítica e iniciar esse processo de autoconhecimento.